acho que chama atenção porque quem paga, na verdade, o salário deles é a gente. Chama mais atenção pela revolta, né, que causa, porque um salário mínimo aí, tá o quê? 545, né? A maioria, me parece, que estão quietinhos. Para eles é muito bom, né, receber 15 mil reais e, enfim, e nada fazer. E se faz, também não está assim visível. Eu acho injusto porque é uma desigualdade muito grande. Tem muita gente passando fome para que eles possam ganhar 15 mil reais para ter regalia, entendeu? É necessário sair o povo e manifestar, sabe? Manifestar e falar, e não esperar o bom senso ali dos políticos. Ah, não, eu não quero, porque de qualquer maneira, de qualquer forma, isso em algum momento vai se virar a favor deles. Que a gente não sai para as ruas, a gente não sai para lutar. Então, assim, a gente pensa que é reversível, então a gente vai caçar outro assunto para poder discutir ou para poder, né, mudar. No Caleidoscópio de hoje, a gente vai falar aí sobre o aumento salarial aí dos parlamentares. Então, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Caleidoscópio na TV Horizonte. No estúdio, para falar sobre isso, Irã Barbosa, que é vereador aqui em BH, Daniel Fonseca, que é estudante, Fernando Massotti, que é cientista político, e João Guilherme Porto, que é assessor de direção da Faculdade Arnaldo Jansen. Valeu por vocês terem vindo. Aqui no palco do Caleidoscópio, a banda Mardi. Valeu por vocês terem vindo também. E aqui na plateia, alunos do Colégio Batista. Valeu por vocês terem vindo também. Só esclarecer aí pro pessoal de casa, lembrar que a gente convidou também o vereador Léo Burguês, que é presidente da Câmara, mas a assessoria dele informou que ele só daria entrevista após a aprovação ou não do assunto. A assessoria informou ainda que não fazia sentido discutir o assunto antes da decisão judicial, que vocês vão entender aí de casa daqui a pouquinho. Bom, só para lembrar que você pode participar aqui com a gente. Nosso Twitter é Caleidoscópio TV e o nosso telefone é 3209-0113. A gente sorteando aí um monte de coisa essa semana. Ó, tem um Beirute de 35 centímetros, maior de BH, da Bitela Pizza, com refrigerante na sua casa. Pra você participar, é só ligar no telefone que eu falei e digitar a opção 2, que é o Balaio Cultural. Tem também ingressos para a festa do bloco Pirraça, com shows da dupla Jorge Mateus e do cantor Alexandre Peixe, no Espaço Folia. E aí vai ser no dia 26 de março. Para você participar, só mandar um e-mail aí que tá aí no ar para você, que é promoção caleidoscópio@gmail.com. Só você falar aí porque você merece ganhar esses ingressos. E tem também ingresso para o Bailão do Ruivão com Nando Reis nessa sexta-feira, dia 25, no Chevrolet Hall. Para você participar desse caso, você dá RT na mensagem que a gente está divulgando no Twitter. Qualquer dúvida, a gente esclarece aí no site para vocês direitinho. E pessoal que está aqui na plateia, concorre a Vale Lanches do Bang Bang Burger e também CDs da banda Mardi, que está aqui no nosso palco hoje. Beleza, então vamos começar, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. João Guilherme, então, como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre o aumento salarial dos parlamentares. No entanto, a gente viu isso no ano passado, né? Essa discussão do aumento de quase 62%. Mas o que está acontecendo agora que fez com que a gente retomasse essa discussão, principalmente aqui em Belo Horizonte? Bom, inicialmente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão polêmico e relevante para a nossa sociedade. Esse assunto, ele traz toda essa polêmica. A gente tem que fazer um pouquinho histórico do que aconteceu no ano passado para a gente poder entender qual que é a grande polêmica de Belo Horizonte nesse momento. No final do ano passado, houve um aumento no Congresso Nacional e o salário dos membros do Congresso, deputados federais e senadores, foi reajustado aí em mais de 60%. É importante a gente pontuar que no final do ano passado estávamos em troca de mandato. Então, houve uma eleição e que novos parlamentares ou aqueles que foram reeleitos assumiam um novo mandato. A nossa Constituição, ela determina parâmetro e não é vinculação do salário dos deputados estaduais e dos vereadores de cada município a um limite de 75%, no caso dos deputados estaduais, dos vencimentos dos deputados federais e das cidades, dos municípios com mais de 500 mil habitantes, também 75% do valor do salário dos deputados federais. Com esse aumento no final do ano passado,
a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte também se sentiu no direito de votar um aumento. E aí surgiu a grande questão que a gente vai discutir hoje à tarde, que é, não está havendo troca de legislatura nesse momento. Ou seja, então a pessoa pode, no caso, propor um aumento, isso pode passar e tal, tudo direitinho. Sim, o que você não pode fazer, no caso, enquanto você já foi eleito, enfim, o aumento não pode valer para você, né? O aumento do Poder Legislativo é um órgão do Estado. O aumento do Poder Legislativo é através de lei. Quem edita lei são os próprios membros do Poder Legislativo. Então, esse aumento é de lei deles mesmo, né? São eles que fazem as leis, e só que não vale para o seu mandato, vale para a próxima legislatura. Lembrando que no Brasil hoje a gente tem a reeleição, então é possível ele votar um aumento que ele vai ser beneficiado com ele no futuro. Sim, mas a priori, então, não pode ser... Seria para a próxima legislatura. Pois é, Irã, no caso, a gente tem acompanhado em alguns veículos que tem rolado aí na Câmara essa discussão de trazer à tona, de esse aumento ser feito agora. Por que, assim, que vocês levantaram essa bola lá na Câmara? Conta pra gente. Em primeiro lugar, boa tarde, gente. Bom, só explicar aqui um pouquinho mais profundamente aquilo que foi dito aqui. Na verdade, não vai ser proposta nenhuma lei. Tá? O que está sendo discutido na Câmara Municipal é o seguinte. Existiu uma lei de 2008, tá? Que ela definia que o salário do vereador por um mandato entre 2009 e 2012 seria 75% do salário do deputado estadual, que é 75% do salário do deputado federal. Que, na realidade, já é assim, inclusive, pela federal. Exatamente. Né? Aí, os deputados federais tiveram um aumento, os estaduais foram lá e votaram o aumento para eles também, e subiram. E aí ficou a dúvida, porque na lei que foi votada em 2008, eu sequer era vereador ainda... Você está no seu primeiro mandato, Estou no meu primeiro mandato, estou no segundo ano de mandato. Terceiro, estou no início do terceiro ano de mandato. Né? Isso. Na lei que foi votada em 2008, tinha um parágrafo que falava o seguinte, que no caso do salário do deputado ser reajustado, o salário do vereador deveria acompanhar no mesmo dia e no mesmo mês. Então, o que aconteceu? Existia muita gente dentro da Câmara Municipal que defende que o presidente da Câmara Municipal ele deveria publicar o aumento, ou seja, publicar no Diário Oficial o aumento, reconhecendo a lei de 2008. Agora, a dúvida é o seguinte, porque, pelo que a gente entendeu, isso poderia valer, isso seria válido, porém só para os próximos vereadores que fossem eleitos, não para eleitos, não esses que estão agora. É nisso que eu ia falar agora. Porque o que acontece? A Constituição Federal fala o seguinte, você só pode votar aumento para ficar evitando de parlamentar votar aumento para si, você só pode votar aumento para a próxima legislatura, que é quando você não sabe se você vai estar ou se você não vai estar lá. Afinal, ou seja, em teoria não é para você. Né? Pois é, nenhum político no mundo pode virar hoje e falar assim, nossa, eu tenho certeza que eu vou ser reeleito. Então, o que aconteceu? Essa lei que já previa esse reajuste automático, ela está sendo... Esse é o questionamento. Esse reajuste automático, ele é válido ou ele não é válido, o reajuste dos vereadores? Porque, na compreensão de muitas pessoas, ele seria legal. A maioria dos vereadores, eles acham que deveria ser imediato. Está assim a discussão, mais ou menos? Eu não vou falar se é maioria ou se é minoria, mas eu vou falar que está bem dividido. Tá bom. Daniel, você no caso, a gente vai seguir aqui falando muito sobre isso. Você no caso, quando você viu essa questão do aumento, como é que foi a sua reação? Você achou importante, não? Como é que foi a sua impressão inicial? Primeiramente, boa tarde a todos. É o seguinte, quando eu fiquei sabendo do aumento, eu procurei me informar um pouco melhor, mas eu tenho uma opinião assim um pouco ponderada. Não digo que sou nem a favor nem contra desse aumento, mas existem alguns fatores que pesam contra e outros a favor. Por exemplo, o aumento eu vejo como uma forma de impedir os políticos de praticarem corrupção, no caso, uma forma de tentar interromper que eles sejam corrompidos por alguma forma. Ou seja, se o seu salário é legal, você não precisa sair buscando mais por baixo dos panos. Tipo exatamente. Isso. Você não precisa utilizar de meios ilegais, sendo que você vai estar tendo um salário muito maior. Aumento também é uma coisa natural, mas eu não acho que foi da forma que foi feita nos últimos dias de mandato dos deputados. Final do ano, né? Todo mundo focado em Natal. E um aumento muito alto. Tá. Massotti, agora, por exemplo, vai lá, João.
só interessante observar que existe a grande discussão em Belo Horizonte, além do aumento nesse momento, é a discussão da validade ou não dessa lei de 2008, que no entendimento da grande maioria dos juristas, e eu sei que de alguns vereadores também, ela é inconstitucional. Não, pela Constituição, não pode o presidente da casa, de forma alguma, estabelecer um aumento para aquela legislatura vigente. Tanto é que há essa tentativa, mas não significa que isso vai acontecer de maneira alguma. Massotti, então, o Daniel levantou essa questão de que pode ser interessante um parlamentar ter um salário alto para, quem sabe, ele ali não ficar tentado a conseguir dinheiro de outra maneira, mais dinheiro de outra maneira. Mas o Brasil, a gente sabe, é um país cheio de desigualdades e tal. Isso não mostra a distância que muitas vezes os políticos estão tendo da população, do eleitor? Aí, o microfone está aí. Você veja o seguinte, esse aumento... Só pega aí o microfone aí, por favor, Massotti. Esse aumento é simplesmente escabroso. Ele é absurdo, é espantoso. Se você pega os dados da realidade no mundo, é que você vai sentir o quanto ele é espantoso. Tem um bispo que foi representar o Dom Helder Câmara no Senado para receber uma comenda dos direitos humanos dirigida ao Helder Câmara. Ele diz, eu não vou receber essa comenda, não. Porque essa comenda é escandalosa. Do Helder Câmara representava realmente os direitos humanos. Essa casa não representa os direitos humanos. Vocês estão querendo colocar o salário dos deputados, o salário dos parlamentares, em R$400 mil anuais. Ora, na Alemanha, são R$84 mil anuais. Então, e o trabalhador na Alemanha ganha 5 mil... O custo de vida é mais alto, inclusive. Né? Os trabalhadores ganham 5.588, na Alemanha. No Brasil ganham R$1.400, 1.499. Basta esse dado para vocês verem o quanto escabroso é esse negócio. É um negócio espalhafatoso. E por que isso? Porque a política está cada vez mais distante do povo. Porque não existe mais partido político, não. Os partidos são cada vez mais, hoje, grupos de poder escondidos atrás de dirigentes, ou agindo de uma forma, às vezes, até, digamos clandestinamente, em nome do partido, por parte desses dirigentes. Vocês imaginam que esse bispo, que é o bispo Dom Manuel Edmilson da Cruz, que rejeitou essa comenda em nome de receber essa comenda em nome do Dom da Câmara, ele diz, eu não estou falando com parlamentares. Eu estou falando com parlamentáveis. Vocês são lamentáveis, não são parlamentares. E é isso que eu achei muito interessante a menina falar ali no programa que nos antecedeu, quando ela falou, abaixa o bom senso. De fato, o bom senso, segundo Descartes, inclusive, é uma maneira de não pensar, porque é a média do que a população pensa. Nós não devemos pensar no nível da média da população, devemos superar isso. Beleza. Sobretudo os estudantes, os intelectuais. Massotti, vamos segurar aí, a gente volta aí falando mais sobre isso no próximo bloco, a gente tem muito papo aí para falar. Eu queria saber de vocês e da Marge, vocês têm uma ligação com a política e tal, vocês têm esse tipo de interesse ou não? Assim, a praia de vocês é falar sobre outros assuntos, como é que é? Bom, boa tarde para todo mundo. Eu acho que não só nós, a Marge, o pessoal, né, dos colégios, todo mundo tem que ficar ligado nessas questões políticas, porque tem uma máxima que diz, né, as pessoas que não gostam de política estão fadadas a serem governadas por quem gosta. Então, a gente fica ligado, sim, e se interessa pelos assuntos, até porque antes de músicos nós somos também, né, cidadãos brasileiros. Então vocês acham que não dá para ficar ali só no seu cantinho, não. Rola de preocupar com... Com certeza. Se preocupar e tomar atitudes também, né? Tá bom, legal. A gente vai começar com qual música? Nós vamos fazer uma música da banda Marge, que se chama É Hoje. Então vamos lá. É hoje que o mundo pode mudar e eu não quero entender que as coisas passam de uma vez. O dia a dia que explica a nossa vida, o tempo passa e você não vê. Tudo é ver o tempo passar e pelo que escapar, que te possa fazer bem. A dor é diferente, amaga nossa mente, se desfaça de prazer. É hoje, tudo pode mudar. É hoje que o mundo vai acabar. É hoje que o tempo pode parar. É hoje. É hoje que o mundo pode mudar e eu não quero entender que as coisas passam de uma vez. O dia a dia que explica a nossa vida.
milionários, banqueiros, empresários, latifundiários, não são presidiários, ok? Fora isso aqui vai tudo bem. Ex-torturadores, assumindo ditadores, chefia de segurança, tira uma esperança, ok? Fora isso aqui vai tudo bem. Isso é um ciclo, seria bem mais graça se você soubesse quem é o palhaço. Quem sabe um dia você vai perceber que o palhaço é você. Pois é, hoje aqui na Roda do Caleidoscópio a gente falando aí sobre essa questão do aumento salarial dos parlamentares e a discussão que está rolando aqui em BH. Essa discussão está acontecendo na Câmara, porque os vereadores estão tentando aí, alguns, né, implementar agora, desde já, esse aumento, sendo que em teoria isso valeria, né, por lei, a princípio isso valeria apenas para o próximo mandato. Vai lá, Marcelo. Olha, pode falar. eu gostaria, foi lembrado aqui que o vereador Léo Burguês telefonou para cá, ou se comunicou com vocês, para dizer que ele só vai tomar... Peraí. Massotti, não, eu preciso corrigir essa informação. Nós convidamos o vereador Léo Burguês para participar do Caleidoscópio, assim como nós convidamos o Irã Barbosa, e a assessoria informou que ele participaria apenas, só faria sentido ele participar após a decisão judicial. Exatamente isso. Então eu queria convidar o vereador, se estiver nos escutando, senão um amigo dele comunique rapidamente a ele, para telefonar para cá antes que o programa termine, para desautorizar a assessoria dele. Porque dizer que só vai discutir depois que for votado, ora, isso é fazer política já de conchavo. Porque o vereador já é um homem público. Então, todo mundo que votou nele está esperando qual é a posição dele, para se orientar, inclusive, para telefonar para os outros vereadores. Porque pode ter vereador querendo votar a favor do aumento. Então, é preciso que ele defina para o próprio eleitorado qual é a posição dele, para orientar o eleitorado, porque muita gente está querendo dizer, já se manifestar a favor ou contra. Então, nós gostaríamos muito de receber um telefonema, uma comunicação do vereador Léo Burguês, para retificar e, sobretudo, se possível, desautorizar a sua assessoria. Vai lá. Qual que é seu nome? Meu nome é Laura. Boa tarde. Vai lá, Laura. Eu queria fazer uma pergunta para o vereador. Bom, eu queria que você me falasse qual que é a importância desse aumento salarial. E eu queria também perguntar para você se você não acha que o aumento de salário mínimo para uma família que tem 5 filhos não seria muito mais produtivo e muito mais importante do que um aumento salarial para quem já recebe em torno de R$8 mil. Bom, vamos lá então. Existem algumas coisas que eu só queria pegar aqui e corrigir, gente. Em primeiro lugar, olha... Essa é a coisa que eu vejo mais acontecer todo dia. 99% dos brasileiros não identificam isso como um preconceito, mas é um preconceito, porque é um conceito que a gente tem de uma palavra que existe antes, que é aquela coisa, os políticos, os parlamentares, vocês. O que vocês estão fazendo? Eu não sou uma parte separada da sociedade. Eu sou uma pessoa que até 3 anos atrás, eu andava de bermuda, chinelo na rua, ainda ando, e tinha minha empresa e decidi que eu ia fazer algo melhor. 90%, eu acho, das pessoas que tentam entrar na política, não dos que entram, dos que tentam entrar, eu acho que tem a mesma boa vontade. Mas vamos separar isso de lado, para a gente poder pegar, e vamos tratar a questão do aumento. Vamos tratar a questão da Câmara Municipal. Um vereador, ele deveria receber R$15 mil por mês? Eu acho a pergunta muito difícil, mas eu vou tentar inverter um pouquinho ela para trás. Você acha que aumentar o salário dele vai aumentar ou diminuir a corrupção? Por causa que eu acho que essa que é a principal, a principal questão. Por exemplo, ano passado não. Você não acha que nesse caso a gente acaba ficando um pouco refém? Eu digo como eleitor, por exemplo, então em todas as categorias pode ter roubo, pode ter... Claro, inclusive policial. Um dos primeiros argumentos que eu penso é assim, e o policial então? Porque se você imaginar o tráfico de droga, o tanto que paga e o salário que o policial recebe... Pois é, mas o caso um policial muitas vezes recebe R$800, R$900 para sustentar uma família inteira. Não, por isso...
eu acho legal só a gente entender, só para a gente esclarecer, que eu acho que é isso que a Laura propôs. Qual é a necessidade? É só de evitar a corrupção, assim? Ou tem gastos realmente com isso e tal? Calma. Qual que é... Vamos separar algumas coisas aqui, tá, gente? Calma. Existem dois tipos de pensamento hoje no mundo, tá? De que o político deveria receber salário, e para muita gente que acha que o político devia receber salário, acha que ele devia ser bem pago. E outras pessoas que acham que o político mesmo, aquela pessoa que quer agir politicamente, não deveria receber salário nenhum. Eu faço parte dessa segunda regra. O salário que ele falou dos deputados alemães é esse. Eles não recebem pecúnia. Eles recebem auxílio ao mandato. Tá? E por isso que é uma distinção tão grande com a brasileira. O motivo pelo qual eu fiz aquela pergunta para ela mais cedo é por um motivo muito simples. Tem hora que a gente está trabalhando na política, a gente vê coisas tolas passando. A lei de uso e ocupação do solo foi aprovada agora há pouco na Câmara Municipal. É uma lei extremamente complexa, porque qualquer empreendimento que fosse, vamos dizer assim, tirasse a sorte grande de receber um zoneamento novo, poderia ir de um dia para o outro, de um lote que valia R$100 mil, passar a valer 25 milhões de reais. Irã, é porque aí a gente vai para outro caminho, assim, dessa questão da ocupação do solo. A gente até fez um programa sobre isso, senão a gente não vai até o final. Eu estou chegando só nessa questão. Então, se um empresário que vir, que possa ganhar 24 milhões de reais na valorização de um lote, e ele decida, vamos dizer assim, subornar metade dos vereadores a R$10 mil cada um, ele gastaria R$210 mil para ganhar 24 milhões de reais. Você acha que uma pessoa de mau caráter, ela não tentaria isso? E a grande pergunta que a gente acha hoje, será que não existem pessoas lá dentro que estejam dispostas a receber esse tipo de coisa? Porque no mandato passado, quase 12 vereadores foram denunciados por causa de receber propina de R$10 mil. Daniel, você no caso, o Irã ali no início, pega aí o microfone, o Irã no início ali da fala dele, ele fez até uma proposta, né? Vamos não necessariamente ficar com esse preconceito de que falou que é político, é bandido, é corrupto e tal. Enfim, quando você vê esse tipo de discussão, você acha que se aproxima ou não os políticos? Porque eles também teriam a opção, por exemplo, de doar esse dinheiro, se fosse o caso. Os que não são corruptos, os que não têm que ser testados, né, em relação ao dinheiro, podem doar. Você acha que isso poderia aproximar o político da população e fazer com que não tivesse esse preconceito todo? Olha, é complicado, é uma questão bem pessoal, eu avalio. Mas o ponto que eu gosto de sempre comentar é que a população hoje é afastada da política, é desacreditada da política, muito por causa dos escândalos de corrupção. E talvez um salário melhor poderia afastar os políticos desse lado. O exemplo que o Irã deu foi muito bom sobre isso até. Ok. Olha, Gisele, a atividade política não é uma atividade produtiva privada. É uma atividade pública. Então, ela deve ser mensurada pelas exigências materiais que ela implica. E aqui nós temos um testemunho muito interessante do deputado José Antônio Regufe, do PDT do Distrito Federal, que ele fez? Eleito agora, com uma boa votação, 266.465 votos. Ele abriu mão dos salários extras, ou seja, do 14º, 15º salário, que os operários não têm, né? Abriu mão reduziu a verba de gabinete e reduziu o número de assessores. Ele teria direito a 25 e passou para 9. E tudo em caráter irrevogável. Né? Sem que... Quer dizer, e outra coisa também, ele reduziu em mais de 80% a cota interna do gabinete. Ou depois também, dos 23 mil que ele teria direito por mês como cotão, né, como cota, isso passou para 4.600. A economia que ele fará no final de 4 anos é de 2.300.000 reais. Se todos os 512 deputados fizessem isso, teria uma redução de 1 bilhão e 200 milhões
Não é? Então você vê o seguinte, ele aqui definiu a atividade política como atividade pública e não como atividade privada produtiva. Então é esse o parâmetro que eu acho que a gente tem que discutir. Não é absolutamente isso, olha aqui, é realmente um sofisma querer dizer que o aumento, mais dinheiro significa menos corrupção. Não, mais dinheiro significa mais dinheiro e mais corrupção. Nunca vai chegar, né? Vai lá, João. Gisele, trazendo um pouquinho para o âmbito legal novamente, a nossa Constituição ela é historicamente recente, ela tem um pouco mais de 20 anos, ela é de 88, e ela é pautada em princípios constitucionais que servem de norteadores para todas as demais leis do país. E um dos princípios fundamentais da nossa Constituição é o princípio da razoabilidade. E eu acho que esse princípio da razoabilidade deve servir como pano de fundo para toda essa discussão. Então, é razoável esse aumento, diante de um aumento de um salário mínimo que passou para pouco mais de R$500? É razoável? É razoável a participação da população da forma como ela participa hoje? É razoável o empenho dos nossos legisladores? Então, acho que a gente podia trazer também um pouco essa discussão pautada nesse princípio constitucional tão bonito, de uma Constituição tão bonita que é a nossa, mas que talvez não é tão bem usada, que é a razoabilidade. Quem dera se a gente seguisse. Vamos segurar, a gente vai começar aí no próximo bloco as perguntas aqui da plateia, estão fervendo aí do Batista. Agora, o que a gente vai ouvir da Mardi? Nós vamos ouvir A Vida É. Então, vamos lá, bora. Aquela brisa, que emoção. A lua em meio à escuridão nos traz inspiração. A vida é como a bomba nuclear que explode e destrói, devasta o lugar. Tudo depende da união. No Brasil, o poder está dividido em 3. Porque se estivesse dividido em 1, não estaria dividido, né? Os 3 poderes são executivo, judiciário e legislativo. Por enquanto, vamos focar no legislativo. Porque há dúvidas em relação ao vereador e o papel do vereador e dos vereadores papel, os burritos da TV Burro explicarão claramente para você. O vereador, na verdade, tem 4 funções: legislar, criar as leis que regem os municípios e aprová-las, representar os bairros fazendo semanários e reuniões para pegar as sugestões, sugerir ao executivo as obras por meio de indicações, fiscalizar o dinheiro do executivo, aprovar ou não o orçamento anual e o plano diretor. Cuidado então com o que não é função do vereador: tirar xerox, imprimir currículo e distribuir cestas básicas não é função do vereador. Fique esperto! É isso que está na roda aqui no Caleidoscópio de hoje. Você quer completar o que você estava falando, né, Flor? Vai lá. Bom, o vereador, ele deu uma informação um pouco contraditória aqui pra gente, porque ele falou que 90% dos vereadores que são eleitos... Das pessoas que concorrem. Das pessoas que concorrem, tudo bem. Eles não têm a intenção de fazer corrupção, né? Só que aí, ao mesmo tempo, você disse que o aumento do salário, ele seria bom para que a corrupção não fosse enfim, inibida ali. Isso. Então, como assim 90%? Se já 90% não vão fazer corrupção,
esses outros 10% precisam tanto de um aumento de salário para não fazer corrupção? Tá vendo? Você entendeu errado. Como é que você chama? Laura. Laura. O que eu disse foi que 90% das pessoas que concorrem têm boas intenções para entrar na política. O que eu acredito é que o nosso sistema político ele é feito de certa maneira que 99% dessas pessoas são filtradas na entrada. Porque as pessoas... nós temos um sistema político que ele é muito caro para se ganhar uma eleição. Tá? Ele é muito caro para se ganhar uma eleição. Isso já tira de cara a grande maioria dos brasileiros que não tem acesso ao sistema. A pessoa até candidata, ela tem boa vontade, ela não tem dinheiro, tem boa vontade, mas não ganha. É isso que eu quis dizer. E 90% das pessoas que vão fazem. De repente, existem... candidatam, né? Ira? Isso. E de vez em... os que ganham, que eu estou falando, o percentual é totalmente diferente. Porque o sistema... Porque justamente como o sistema é caro, porque muitas vezes, como o sistema eleitoral é caro, a pessoa tenta tirar do dinheiro público o dinheiro que gastou na campanha. E é aí que está o grande problema do ser político. Agora, se eu só puder fazer uma alteração de uma coisa aqui, o que eu acredito da questão do salário, tá? Eu acredito que ele tem que ser bom, sim. Para quê? Para atrair gente cada vez mais qualificadas, igual qualquer outro emprego. Por quê? Ira, eu sou jornalista e jornalista é conhecido por ter um salário berreca. Não, horrível, horrível. Professor, mas senão a gente pensa que vai atrair pessoas mais... Deixa eu só continuar essa linha de pensamento. Juízes, juízes recebem... Qual que é o salário de um juiz? 27 mil reais. Qual que é o salário de um promotor? 27 mil reais. É equivalente ao do juiz. E do professor? O do professor é muito menor. Não, gente, calma. Eu estou tentando chegar num argumento para poder pegar e colocar. O que acontece com o sistema jurídico? Eu, por exemplo, eu venci na vida antes de entrar na política. Eu sempre acreditei que eu acordaria mais cedo e ia dormir mais tarde com meus concorrentes. Eu sempre abri mão de horário de almoço, horário do jantar, porque eu acreditava que só dependia de mim vencer na vida. Antes de ser vereador, eu já tinha mais de 900 mil reais de patrimônio, que eu montei nas minhas costas, sozinho, tá? E aí, o que aconteceu? Eu decidi ser vereador porque eu achava que o que eu coloquei na minha vida, eu podia aplicar nas outras pessoas. E aí, a gente entra no seguinte, 2 segundos. Em menos de 3 anos de mandato, eu fiz leis que recuperaram mais de 800 milhões de reais de recursos públicos que estavam abandonados, como o IPTU, que a gente não recebia há 15 anos. Eu fiz a lei do BH Nota 10, que vai recuperar 75 milhões de reais a mais por ano, diminuindo o IPTU em 30%, incentivando as pessoas a pedir nota fiscal. Ou seja, rola de pesquisar o que os vereadores andam fazendo até para a gente... Não, mas no final das contas, só a conta que eu quero mostrar no final... Aqui é televisão, aqui é rádio. É que nós estamos ao vivo. Com licença aqui, minutinho. Eu acho que esse argumento, ele é confuso e também é absolutamente elitista. Porque dizer que nós precisamos de mais salário para o parlamentar ser mais qualificado, isso é uma coisa muito confusa. Porque o que qualifica o parlamentar é a representação. É a fidelidade dele em quem votou nele. E não tem esse negócio absolutamente de ele apresentar da carteirada de quanto dinheiro que ele ganha. Uhum. Absolutamente. Aí nós não vamos ter mais deputado nenhum. Aí nós podemos fechar a Câmara. Eu que lutei contra a ditadura o tempo todo, seria favorável a fechar essa Câmara. Que baseasse realmente o seu poder no dinheiro que cada um ganha. Eu acho que tem que haver aqui até um voto de repulsa contra essa posição. Que é uma posição francamente elitista. Acho que ele não compreendeu. Tá. Não, deixa só... Vai lá, Daniel. Fala. Eu acho que o argumento seria bem válido se o brasileiro soubesse votar de uma forma justa e correta. A representatividade, sim, é importante, mas se você for levar em consideração, o deputado que mais representa pessoas nesse país é o Tiririca.
E dessa forma... Massotti, deixa só ele concluir. Vai lá, Daniel. Em relação aos números de pessoas. Não. E um dos deputados mais votados no estado de Minas Gerais foi um ex-jogador de futebol que não tem experiência política. Não estou dizendo que precisa de experiência política ou de alguma uma qualificação maior, mas é importante, sim. O governador do nosso estado hoje é uma pessoa que tem uma formação... Não. Deixa ela. Vai lá, Daniel. É uma pessoa que tem uma formação acadêmica muito interessante, que é interessante para se administrar, gerir. É o público que está em jogo. É muita gente que está em jogo. Vai lá. Pode falar. Massotti, todo mundo tem o direito de participar. Mas você não tem com esse negócio de Massotti, vamos para o intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos para o intervalo. Pois é, estamos de volta aí com o Caleidoscópio. A gente vai fechar aí o programa, a gente espera aí que no próximo a gente possa conversar mais sobre isso com você de casa. Enfim, a gente ainda volta aí falando sobre esse assunto com vocês, porque política é sempre algo que a gente faz questão de conversar aqui no Caleidoscópio com vocês. E aí, então vamos fechar com a Mardi e tal. Quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, onde pode encontrar informações? Pode entrar no site palcomp3.com.br/Mardi ou no Orkut também, só procurar a Banda Mardi, que tem todos os links lá. E quem quiser contratar, só ligar para 88760363, falar com o Felipe Assimos. Twitter também, né? Tem o Twitter também, @BandaMardi. E vocês interagem com o pessoal? O pessoal não fica no vácuo, não? Não fica não, com certeza. Beleza. Okay. Então tá. Vamos fechar então? Vamos fazer lado B. Bora. Entre bocas e paixões, além de olhares e mãos, e o teu beijo fere a minha pele. Esse lado B tão viciante passa a ser o meu santo ópio. Quem vai me socorrer? Paralelas ilusões, teu nome me envolveu. Nem sei mais dizer quem era antes. Nesse B de beijo, beijar, minha boca quer teu ar. Sempre ao lado